A era clássica de Tomb Raider não marcou época somente pelos jogos, pelos puzzles, tiros ou até mesmo pela exploração, mas pelos momentos inesquecíveis que marcaram e estão gravados na memória dos jogadores até hoje. Aqueles momentos que paravam o jogador e faziam o coração acelerar e entravam para a história dos videogames. E é claro, com os remasters a coisa melhorou ainda mais. Nesse vídeo, a gente vai relembrar os 10 melhores momentos da era clássica, pelo menos os meus 10 melhores momentos. Então, vamos lá. No 10º lugar, a Ilha Negra, em Tomb Raider Chronicles. Tá, apesar de serem 3 níveis nessa parte, como o Chronicles é tão curto, eu deixo passar esses 3 níveis para falar sobre a Ilha Negra. A Ilha Negra é um capítulo que muita gente esquece, mas que merece muito mais respeito. Aqui não temos a Lara confiante, amada até os dentes. Temos uma Lara jovem, vulnerável, presa em uma ilha amaldiçoada. Tá, se bem que ela se colocou nesse lugar, né? Enfim, aqui ela não tem armas, não temos o combate direto, apenas usando a inteligência, a observação e coragem. Fantasmas, demônios e uma atmosfera pesada fazem desse capítulo um dos mais sombrios da série. É literalmente Tomb Raider flertando com o terror psicológico e funcionando melhor do que muita gente lembra. Be quiet! Em nono lugar, a Mão de Midas. A Mão de Midas é a definição perfeita da era clássica. Curiosidade, punição e aprendizado. Você olha aquela estátua gigantesca e pensa, será que... Bom, e quando você sobe na mão, Lara Croft simplesmente se transforma em ouro. Sem aviso, sem piedade. Era um game over cruel na certa, mas ao mesmo tempo, genial. A era clássica ensinava do jeito mais duro possível. Explorar é muito perigoso. Em 8º lugar, o Trem no Deserto, Tomb Raider 4. Poucos momentos na era clássica são tão intensos quanto o Trem no Deserto. Não existe uma pausa, não existe respiro. Você luta em cima de um trem em movimento, salta entre vagões, enquanto o deserto egípcio passa em alta velocidade do fundo. É pura ação, quase cinematográfica. E é uma época em que os jogos ainda não dependiam de cenas roteirizadas. Era tudo gameplay, tudo na base do controle e do reflexo. Em 7º lugar, o confronto com o torso. Antes do confronto final, Tomb Raider 1 faz questão de te lembrar que você está mexendo com algo antigo demais. Lara chega até o Skion acreditando que o pior já passou, mas então Natalie interfere. Em um movimento desesperado, ela se joga, empurra Lara para outra plataforma e desperta algo que nunca deveria ter acordado: o torso. A música muda, o clima pesa e você entende imediatamente que aquilo não é um inimigo comum. É uma criatura deformada, agressiva, fruto de uma civilização que brincou de ser deuses. Batalha difícil, tensa e funciona como um aviso final. O verdadeiro horror de Tomb Raider 1 vem antes do desfecho. Em 6º lugar, o dragão final, Tomb Raider 2. Transformar Marco Bartley em um dragão gigante foi uma decisão completamente insana, e, extremamente por isso, foi perfeita. Lara Croft enfrentando um dragão na Grande Muralha da China representa o ápice da fantasia na era clássica. E Tomb Raider abraça o exagero sem perder sua identidade. É épico, memorável e impossível de esquecer. Área 51 e os alienígenas, Tomb Raider 3. Esse momento é o retrato perfeito dos anos 90. Área 51, base militar secreta, autópsias alienígenas. Lara Croft invadindo o lugar que parecia saído direto de um arquivo secreto do governo. É estranho, é conspiratório e é completamente fora da curva. Mas Tomb Raider 3 teve a coragem de ir até o fim nessa ideia, e criou um dos capítulos mais únicos da franquia. 4º lugar, as Ilhas Flutuantes, Tomb Raider 2. As Ilhas Flutuantes são um momento em que Tomb Raider 2 abandona qualquer tentativa de realismo. Aqui, a série mergulha cada vez mais na fantasia.
Plataformas suspensas no vazio, estruturas impossíveis, um céu que parece não ter fim, e não existe chão seguro, nem existe caminho óbvio. Cada salto parece um risco real, cada erro é punido sem piedade. Esse trecho causa estranhamento, mas ao mesmo tempo fascínio. É como se Lara estivesse explorando um lugar que não deveria existir. As ilhas flutuantes representam o auge do lado místico da Era Clássica. O momento em que Tomb Raider 2 deixa claro que não tem medo de ir além da lógica para entregar algo verdadeiramente inesquecível. E vamos para o nosso pódio. Em terceiro lugar, exploração no Maria Doria, Tomb Raider 2. Explorar o Maria Doria já seria memorável, mesmo se ele estivesse no jeito certo. Mas Tomb Raider 2 decidiu virar tudo de cabeça para baixo, literalmente. Corredores invertidos, puzzles confusos e uma sensação constante de claustrofobia. Você nunca sabe exatamente onde está o chão e onde está o teto. É desconfortável, mas brilhante. E é um dos melhores exemplos de level design da Era Clássica. Em segundo lugar, o sacrifício final, Tomb Raider 4. O final de The Last Revelation é um soco no estômago, grande pirâmide desaba e Lara fica soterrada. E o jogo? Bom, ele simplesmente a dá como morta. Von Troy aparece desesperado e, percebendo que não havia nada que pudesse ser feito naquele momento, fica desolado. Foi um final corajoso, pesado e extremamente marcante. Pela primeira vez, Tomb Raider mostrou que a lenda também poderia cair. Em primeiríssimo lugar, o encontro com T-Rex, Tomb Raider 1. Você está explorando The Lost Valley, o ambiente está calmo, silencioso demais. Quer dizer, não tão calmo, né? Porque acabamos de matar 2 Velociraptors, mas silencioso. De repente, a música muda. Então, ele surge do absoluto nada. Um Tiranossauro Rex, gigante e ameaçador. Sem cutscene e sem aviso. Esse momento não marcou só Tomb Raider, ele marcou a história dos videogames. E com certeza, me marcou. Mas não para por aí. Também temos uma menção honrosa: trancar o mordomo Winston no freezer. Agora, vamos ser sinceros. Se você nunca trancou o Winston dentro do freezer na mansão Croft, me desculpa, mas você jogou a Era Clássica errado. Aquele barulho dos passos te seguindo pela mansão inteira, a bandeja batendo, e o momento mágico em que você finalmente fecha a porta do freezer. Isso aqui não é só gameplay, isso é ritual de iniciação. A Era Clássica de Tomb Raider não vive apenas de gráficos antigos, ela vive de momentos. Momentos que moldaram uma geração e transformaram Lara Croft em um ícone. E agora eu quero saber de você. Qual desses momentos foi o mais marcante? Ou melhor, se você tem uma lista também, coloca aí nos comentários. Eu vou gostar de estar lendo com vocês. Beleza, pessoal? Valeu! Até mais!